Você já teve a sensação de que a sua vida é um eterno recomeçar? Você tenta, se esforça, promete que agora vai e alguns meses depois percebe que está no mesmo lugar, com os mesmos problemas, só que mais cansado. Você acorda cedo, muitas vezes sem nem ter dormido direito, o corpo pesado, a mente acelerada. Sai de casa quase no automático, pega um transporte lotado, fica ali em pé, espremido, olhando pela janela e imaginando a vida que você gostaria de ter. Talvez você se veja num trabalho melhor, ganhando o suficiente para não precisar ficar fazendo conta no mercado. Talvez se imagine morando num lugar mais silencioso, mais seguro, com mais espaço. Ou então, se imagina numa relação leve, sem tanta briga, sem tanta cobrança. E aí, num estalo, você volta para a realidade. As mesmas contas, as mesmas conversas, as mesmas desculpas, o mesmo cansaço. Entra ano, sai ano, e a sensação é de que todo mundo à sua volta está avançando, prosperando, construindo alguma coisa, menos você. Lá no fundo você se pergunta: que diabos tem de errado comigo? Por que comigo é sempre tão difícil? E quando as coisas começam a dar errado em sequência, uma conta inesperada, um problema na família, um relacionamento que desanda, uma doença que aparece, você chega a pensar: será que fizeram algum trabalho contra mim? Será que é inveja, olho gordo? Será que é alguma provação divina? Será que Deus está me testando ou me castigando por algo que eu nem sei o que é? Você olha para cima e pensa: eu tô tentando, eu tô fazendo o que eu consigo. Por que parece que nunca é suficiente? E vem aquela sensação pesada de injustiça, como se você estivesse pagando uma conta que não é sua. Quantas vezes você já sentiu isso, mas engoliu seco, sorriu para todo mundo e seguiu o dia como se nada estivesse acontecendo? Se você está se reconhecendo nessas palavras, eu preciso te dizer uma coisa importante. Não é porque você é fraco, preguiçoso ou defeituoso. Você não é menos inteligente do que quem deu certo. Você não é menos merecedor do que as pessoas que você vê prosperando. O que está quebrado não é você. O que está desajustado é o mapa invisível que guia suas decisões todos os dias, mesmo quando você acha que está no controle. Neste vídeo, eu não vou te prometer fórmula mágica, nem manifestar riqueza em 24 horas. E é importante já alinhar uma coisa entre nós. Este canal não é sobre lei da atração no sentido superficial que você já cansou de ouvir. Talvez você já tenha lido livros como O Segredo, Pense em Riqueza e tantos outros best-sellers. Talvez você tenha repetido frases, feito o quadro dos sonhos, visualizado cheques milionários. E mesmo assim, a sua vida real continuou praticamente igual. Isso não significa que esses autores são ruins ou que tudo o que eles falam não presta. Eles ajudaram muita gente em muitos lugares do mundo. O ponto é outro. Se dentro de você existe um mapa interno travado, cheio de crenças escondidas de medo, culpa e desmerecimento, nenhuma frase bonita cola por cima disso. É como tentar colar um adesivo novo em um vidro engordurado. Parece que pega por alguns dias, mas depois começa a descolar nos cantos. Aqui, o nosso trabalho é justamente esse: ir na raiz desse mapa, entender por que ele sabota o que você tenta construir e começar a atualizar a rota de dentro para fora, de um jeito simples, honesto e aplicável na vida real. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar por que a sua vida parece andar em círculos mesmo quando você está se esforçando, como o seu subconsciente cria essas rotas escondidas sem pedir a sua permissão e o que você pode começar a fazer a partir de hoje para sair desse ciclo de frustração constante. E enquanto eu falo, eu vou te convidar várias vezes a olhar para a sua própria vida, a fazer perguntas que talvez você nunca tenha feito, a juntar peças que estavam espalhadas há anos. Se você estiver disposto a encarar isso com sinceridade, fica comigo. Você pode descobrir que o problema nunca foi falta de esforço, foi só esforço na direção errada. Vamos começar com algo muito simples, mas muito honesto. Respira fundo se puder. Não precisa fechar os olhos, não precisa fazer ritual nenhum. Só respira um pouco mais devagar do que você está acostumado. Agora, eu quero que você pense nas 3 áreas mais importantes da sua vida hoje. Normalmente elas estão aqui: dinheiro e trabalho,
relacionamentos e família, saúde física e mental. Você pode escolher outra área se quiser, mas foca nessas 3 por um instante. Agora, pensa o seguinte: em qual dessas áreas você sente com mais força a sensação de andar em círculos? Aquela sensação de que você melhora um pouco, mas depois volta para o mesmo lugar. Talvez seja dinheiro. Você paga dívidas, ajeita as contas, começa a respirar e de repente aparece um gasto inesperado, um problema no carro, uma emergência, e lá se vai a reserva, lá se vai a paz. Talvez seja relacionamento. Você promete que dessa vez vai ser diferente, que agora você aprendeu que não vai mais aceitar certas coisas. E quando vê, está repetindo exatamente o mesmo tipo de relação, com o mesmo tipo de dinâmica, só que com outra cara, outro nome. Talvez seja sua saúde. Você diz, amanhã eu começo, segunda-feira eu mudo. Começa animado, faz dieta, treino, rotina perfeita por alguns dias. Até que algo acontece, você desanima, perde o ritmo e volta para o padrão antigo. Percebe? Em todas essas áreas, a sensação é a mesma. Eu sei o que eu deveria fazer, eu até começo, mas é como se algo lá dentro puxasse o freio de mão. Esse algo lá dentro é o que eu chamo de navegador oculto. Imagina por um instante que a sua vida é como um navio. Na superfície, no convés, está o capitão, a parte consciente de você, as suas decisões lógicas, os seus planos, as suas metas, as suas listas, as suas promessas de fim de ano. Esse capitão olha para o horizonte e diz: eu quero ir naquela direção, quero ganhar mais, quero ter um relacionamento saudável, quero ter saúde, energia, leveza. Ele faz planos, ele estuda, ele vê vídeos, ele compra cursos, ele faz afirmações. Só que lá embaixo, numa sala mais escondida do navio, tem o navegador. O navegador não está interessado no discurso do capitão. Ele não quer saber o que você diz que quer, ele só segue um mapa. Esse mapa é feito de memórias, emoções, traumas, frases que você ouviu, cenas que você viveu, medos que você carregou em silêncio. É esse mapa que diz para onde o navio realmente vai. Você pode estar na ponte de comando gritando: eu quero ir para a prosperidade, eu quero uma relação saudável, eu quero uma vida leve. Mas se o mapa lá embaixo estiver desenhado assim: dinheiro é perigoso, amor machuca, não dá para confiar em ninguém, se eu relaxar tudo desmorona. O navegador vai seguir esse mapa. Ele não está te sabotando por maldade, ele está tentando manter a coerência com aquilo que foi gravado lá dentro. E é por isso que tanta gente passa anos trabalhando no nível do capitão, mas não alcança a mudança real. Faz curso atrás de curso, lê livro atrás de livro, faz afirmação atrás de afirmação, mas o mapa continua o mesmo. E aqui entra um ponto importante. O seu subconsciente, esse navegador, não fala a língua dos seus planos. Ele não opera em frases bonitas ou metas de papel. Ele opera em imagens e emoções. Se eu disser praia, você não vê a palavra P-R-A-I-A. Você vê areia, mar, talvez sinta o sol, o barulho das ondas. Essa imagem é a língua nativa do navegador. Agora imagina uma pessoa repetindo: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Mas toda vez que olha o extrato bancário, sente um aperto no peito, um nó no estômago, uma mistura de vergonha e medo. O navegador não está ouvindo eu sou rico, ele está ouvindo o sentimento do medo, ele está vendo a imagem da falta. Então ele vai pilotar o navio em direção a situações que combinem com aquilo que você realmente sente ser verdade sobre você. O sentimento sempre vence a frase. Talvez, nesse momento, você esteja lembrando de tudo o que já tentou. O livro que dizia para você vibrar abundância, o vídeo que ensinava a pedir ao universo, o exercício de repetir mantras diante do espelho. Talvez você tenha tentado fazer tudo certinho, acender vela, escrever cheque, falar frases específicas no presente, imaginar uma vida perfeita. E depois de um tempo, você cansou. Você pensou, isso não funciona para mim. E aqui é importante ser justo. Muita gente teve resultados com esses métodos. Eles não são 100% mentirosos. Eles trazem alguns princípios verdadeiros. Mas, para uma pessoa que carrega um mapa interno pesado, cheio de crenças de não merecimento, cheio de memórias de fracasso, rejeição, comparação, humilhação,
Ficar repetindo frase bonita em cima de um mapa quebrado é como pintar uma parede mofada sem tratar o mofo. Por fora até parece novo por um tempo, mas o mofo volta, e volta mais forte. O que eu quero te mostrar aqui não é você que não serve para a lei da atração, não é você que não tem fé ou que não sabe manifestar. É que ninguém te explicou com clareza que existe um sistema de navegação interno e que, sem mexer nele, qualquer coisa que você fizer por fora vai ter efeito curto. Não é sobre acreditar ou não em algo místico, é sobre entender como o seu cérebro e o seu corpo funcionam, como eles guardam memórias, como eles criam rotas repetidas. E, principalmente, é sobre aprender a falar a língua que esse sistema entende. Agora, eu quero que a gente faça um pequeno experimento juntos. Nada místico, nada complicado, só um pouco de honestidade. Se você puder, respira mais fundo 2 vezes. Solta o ar um pouco mais devagar do que o normal. Eu vou te fazer algumas perguntas. Não precisa responder em voz alta, não precisa anotar se não quiser. Só deixa as respostas aparecerem dentro de você, do jeito que vierem. Pergunta 1. Quando você pensa em dinheiro, qual é a primeira imagem que aparece na sua mente? Não tenta escolher a resposta bonita, deixa vir. Talvez você veja boleto, talvez lembre de alguém brigando por causa de dinheiro, talvez veja a cena de alguém dizendo: dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, gente rica não presta. Agora, repara no seu corpo. Que parte fica mais tensa quando você pensa em dinheiro? É o peito? É a barriga? É a garganta? Só observa, não tenta consertar nada, só percebe. Pergunta 2. Quando você pensa em relacionamento, em amor, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? É algo como apoio, calma, parceria? Ou é algo como dor, traição, abandono, luta? Talvez você lembre de discussões em casa, talvez lembre de um relacionamento em que você se anulou, talvez lembre de alguém indo embora sem explicar direito o porquê. De novo, percebe o corpo. O que você sente quando se imagina amando e sendo amado? Leveza ou tensão? Pergunta 3. Quando você pensa em você mesmo, no quanto você vale, no que você merece, qual é a frase que aparece? Eu mereço coisa boa? Ou eu só me ferro mesmo? Eu sempre estrago tudo? Pra mim é mais difícil? Essas perguntas estão mostrando, sem você perceber, pedaços do seu mapa. E lembra, o navegador interno não está ouvindo só o que você diz, ele está ouvindo aquilo que você acredita quando ninguém está olhando. Agora, percebe como, aos poucos, esse mapa começa a ficar mais nítido? Talvez você esteja juntando cenas de infância, comentários que ouviu de pai, mãe, avós, professores, líderes religiosos. Talvez você veja momentos em que foi elogiado por se sacrificar demais, ou em que foi criticado por querer descansar, por colocar limites. Tudo isso vira coordenada no seu sistema de navegação. E aqui vem uma verdade incômoda, mas libertadora. Enquanto você não enxergar esse mapa com clareza, vai continuar culpando Deus, o destino, a sorte, a política, o signo, o Mercúrio retrógrado, por uma rota que, no fundo, está sendo repetida de dentro para fora. Isso não é para te culpar, é para te devolver o poder, porque se o mapa foi desenhado, ele pode ser redesenhado. Talvez, depois de tudo isso, você esteja pensando: ok, eu entendi, eu tô preso num mapa interno, mas o que eu faço com essa informação? Eu rasgo o mapa? Eu jogo tudo fora? Como que recomeça? Se fosse tão simples quanto apagar e começar do zero, bastaria você decidir ser uma nova pessoa e pronto. E você sabe, pela sua própria experiência, que não é assim. A mente não funciona no botão reset. Ela funciona em repetição e emoção. O mapa não foi criado em um dia. Ele foi criado aos poucos, ao longo de anos, com pequenas experiências repetidas, sempre carregadas de emoção. Uma humilhação que você nunca esqueceu, um elogio raro que brilhou como ouro, uma comparação injusta, um abandono silencioso, uma frase dita num momento de dor. Tudo isso foi criando marcas. E é assim que o mapa muda também, não com um grande gesto isolado, mas com novas experiências, repetidas, carregadas de novas emoções. É por isso que aqui no canal a gente trabalha com duas coisas ao mesmo tempo:
Consciência, você entender o que está acontecendo. Prática guiada, você fazer pequenos ajustes diários de forma consistente. Consciência sem prática vira filosofia de boteco, conversa interessante que não muda nada. Prática sem consciência vira esforço cego. Você trabalha, sem saber se está empurrando o navio na direção certa. O que eu vou te propor a partir de agora é uma combinação das duas. Eu vou te mostrar uma forma de usar a sua imaginação a seu favor, como um cinema mental bem feito, e uma forma concreta de acompanhar esses ajustes no seu dia a dia, como um diário de bordo da sua própria transformação. E não é nada que exija horas por dia. São minutos bem usados, minutos em que você fala com clareza na língua que o seu navegador entende. Quando eu falo em usar a imaginação a seu favor, eu não estou falando de fingir que a vida já é perfeita enquanto você ignora boletos, dores e responsabilidades. Isso não é reprogramação, isso é fuga. O que eu quero te propor é diferente, é usar a sua imaginação como um simulador de rota. Lembra do navio? Antes de mudar o caminho real, o navegador precisa ver uma nova rota desenhada no mapa interno. E para isso, a gente usa uma espécie de cinema mental. Não é para você ficar repetindo eu sou rico, enquanto seu estômago aperta. É para você criar, por alguns minutos, uma experiência interna que combine com a vida que você quer construir. Vamos fazer um teste rápido aqui, juntos. Se você puder, de novo, respira um pouco mais fundo. Se estiver em um lugar seguro, pode até fechar os olhos por alguns instantes. Se não, só foca um pouco mais na minha voz. Agora, escolhe uma área da sua vida que você mais quer ver destravar nos próximos meses. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser saúde. Escolhe uma. Eu vou chamar essa área de essa parte da sua vida. Imagina agora que você acorda num dia comum, um dia qualquer, mas nessa vida em que essa área específica já está muito melhor. Não precisa ser vida de filme, não precisa ser mansão, carro importado, helicóptero. Eu tô falando de um dia possível, mas muito mais leve do que a sua rotina hoje. Como você acorda? Que horas são? Você acorda com o despertador ou com o corpo descansado? Como é o primeiro pensamento que aparece na sua cabeça quando você abre os olhos? Presta atenção em detalhes simples. Você levanta da cama com pressa ou com calma? Tem alguém do seu lado? Tem uma sensação de peso ou de alívio? Você vai até a cozinha. O que você faz primeiro? Café, água, abre a janela? Agora, imagina que ao longo desse dia, essa parte da sua vida funciona de forma fluida. Se for dinheiro, como você se sente ao olhar para o extrato? Tem medo, desespero ou tem uma sensação de ok, eu estou cuidando da minha vida, eu sei o que estou fazendo? Se for relacionamento, como são as conversas? Tem medo constante de ser abandonado, traído, criticado? Ou existe uma base de respeito, carinho, paz? Se for saúde, como você se sente no próprio corpo? Tem energia? Tem disposição? Você olha no espelho e sente raiva, vergonha? Ou sente um pouco mais de respeito por quem você é? E agora vem a parte mais importante. Enquanto você imagina esse dia possível, repara na sensação. Como seria viver assim, não como exceção, mas como normal? Talvez o seu corpo dê uma pequena resposta, um suspiro, um relaxamento nos ombros, uma sensação estranha de isso seria bom demais. Pois é, essa sensação é a língua que o seu navegador entende. Não adianta você imaginar um castelo se isso te parece ridículo ou falso, mas adianta, e muito, você imaginar uma vida alguns passos acima da sua, ao alcance, e permitir que o seu corpo experimente isso por alguns minutos. Se você fizer isso todos os dias, com honestidade, sem teatrinho, sem se enganar, é como se você estivesse pouco a pouco mostrando ao seu navegador: olha, existe essa rota também, não é fantasia, é possível e eu quero ir para lá. O cinema mental não substitui ações, ele prepara o seu sistema interno para não sabotar as ações quando elas aparecerem. Se o cinema mental é o momento em que você mostra ao navegador um novo destino possível, o diário é o registro da viagem. É onde você acompanha se o navio está de fato mudando alguns graus ou se continua girando no mesmo círculo.
E aqui, de novo, nada complicado. Você não precisa escrever páginas e páginas todos os dias. Você não precisa ser bom com palavras. Você só precisa ser honesto. Eu gosto de trabalhar com 3 perguntas simples por dia. Você pode adaptá-las, mas eu vou te dar um modelo que funciona muito bem. Onde o padrão antigo apareceu hoje? Qual microdecisão diferente eu tomei ou poderia ter tomado? Que tipo de pessoa eu quero ser amanhã nessa mesma situação? Vamos imaginar um exemplo. Suponha que o seu padrão antigo com dinheiro seja: sempre que eu fico ansioso, eu compro algo para me aliviar. Hoje você tem um dia estressante. Chega em casa, abre o app de compras, começa a encher o carrinho de coisas que você nem precisa tanto assim. No diário, à noite, você poderia escrever algo como: onde o padrão antigo apareceu hoje? Quando cheguei em casa cansado, comecei a compensar comprando coisas no app. Qual microdecisão diferente eu tomei ou poderia ter tomado? Hoje eu comprei mesmo, mas poderia ter parado 5 minutos antes, respirado e tomado banho primeiro. Que tipo de pessoa eu quero ser amanhã nessa mesma situação? Quero ser a pessoa que reconhece o impulso de comprar, respira e escolhe outra forma de aliviar o estresse. Você não está se julgando, você não está se xingando, você está se observando. Esse tipo de escrita constante faz algo poderoso. Ele tira o padrão do escuro. O que estava automático, invisível, começa a ficar na luz. E o que vem para a luz perde força. Agora, imagina fazer isso com calma todos os dias por 21 dias seguidos. Não é um desafio da moda, não é para postar em rede social. É um compromisso silencioso entre você e você. É por isso que, junto com o livro O Código do Subconsciente, eu criei um diário de bordo de 21 dias. Lá, eu não só te dou essas perguntas, como organizo o processo para você não ter que ficar inventando tudo do zero. Todo dia tem um foco, uma pequena chave, um ponto de atenção para ir afinando teu mapa interno. Mas mesmo que você ainda não tenha o diário oficial, você já pode começar hoje, com um caderno qualquer, um aplicativo de notas ou até um papel solto. O importante não é o luxo da ferramenta, é a verdade que você coloca ali. Tem mais uma peça desse quebra-cabeça que muita gente ignora: os microcompromissos. Talvez você seja uma pessoa que vive no modo 8 ou 80. Ou é dieta perfeita ou é descontrole total. Ou é exercício todo dia ou é sedentarismo completo. Ou é foco absoluto ou é procrastinação sem fim. Esse tipo de lógica também faz parte do mapa. Em algum momento da sua vida, você aprendeu ou concluiu sozinho que, se não for perfeito, não vale a pena. E isso é uma armadilha, porque ninguém consegue ser perfeito por muito tempo. Então você vira especialista em recomeçar, mas não em continuar. Os microcompromissos são a forma de quebrar essa dinâmica. É quando você diz, por exemplo: em vez de uma leitura de 1 hora que eu nunca consigo manter, eu me comprometo com 5 minutos por dia. Em vez de um treino de 1 hora que eu sempre abandono, eu me comprometo com 10 minutos de movimento. Em vez de escrever um texto inteiro perfeito no diário, eu me comprometo a responder 3 frases por dia. O objetivo não é impressionar ninguém, é construir consistência. Porque, aos olhos do seu navegador, repetição é prova. Não importa se a ação é pequena, se ela é repetida, ela começa a ser registrada como novo padrão. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Você precisa mostrar para si mesmo, todos os dias, que você é capaz de um pequeno movimento diferente. Esse é o tipo de compromisso que, combinado com o cinema mental e com o diário de bordo, vai reescrevendo o mapa sem você precisar destruir quem você foi até aqui. Você não é um erro, você é alguém que está atualizando o próprio sistema. Se você chegou até aqui comigo, é porque algo dentro de você reconhece que não dá mais para viver no piloto automático. Então, vamos recapitular o que a gente fez até agora. Primeiro, nós colocamos um espelho na sua frente. Falamos da sensação de viver em círculos, de tentar de tudo e sentir que nada realmente muda. Falamos daquela mistura de cansaço, injustiça e desânimo que você carrega muitas vezes em silêncio. Depois, eu te apresentei a metáfora do navio.
O capitão, lá em cima, faz planos, metas, promessas. O navegador, lá embaixo, segue um mapa antigo, cheio de memórias, crenças e emoções. Enquanto você tentar mudar a rota falando apenas com o capitão, sem atualizar o mapa do navegador, vai continuar sentindo que algo puxa você de volta para o mesmo lugar. Depois, nós olhamos de frente para a crença de que a lei da atração não funciona para mim, e vimos que o problema não é falta de fé ou incapacidade de manifestar. Na maioria das vezes, é só um mapa interno lotado de mensagens de medo, culpa e desmerecimento, tentando sobreviver. Por fim, eu te mostrei 3 ferramentas. O cinema mental, para você treinar o seu sistema interno a sentir por alguns minutos por dia uma vida mais leve e possível. O diário de bordo, para registrar com honestidade onde os padrões aparecem e quais microdecisões você está disposto a assumir. Os microcompromissos, para sair da lógica destrutiva do tudo ou nada e construir consistência com passos pequenos, mas reais. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, com o mesmo mapa, com as mesmas reações automáticas, com as mesmas fugas, como imagina que estará a sua vida daqui a 5 anos? Pensa sem romantizar, só projeta. Agora, imagina a mesma cena, mas com você se comprometendo seriamente em atualizar o seu mapa interno. Nada de salto quântico mágico, eu estou falando de 10, 15 minutos por dia de consciência, cinema mental, diário e pequenas ações coerentes. Onde você poderia estar em 1 ano, não em fantasia, mas em realidade. É essa jornada que eu quero te convidar a viver comigo. Foi por isso que eu escrevi o livro O Código do Subconsciente e criei o Diário de Bordo de 21 dias. No livro, eu aprofundo tudo isso que conversamos aqui, mostro capítulo por capítulo como seu mapa foi desenhado, quais são as principais armadilhas e como falar a língua do seu navegador de forma consciente. No Diário de Bordo de 21 dias, eu pego você pela mão, dia após dia, com perguntas específicas, exercícios simples e diretos, para que você não precise ficar adivinhando o que fazer agora. É como ter todos os dias uma pequena conversa guiada com a parte de você que realmente quer sair dos círculos. Se em algum ponto desse vídeo você sentiu que eu estava descrevendo a sua vida, talvez esse seja o momento de parar de colecionar só conteúdos e assumir de verdade uma jornada de transformação guiada. Se você sentir que faz sentido, o link para o livro O Código do Subconsciente e para o Diário de Bordo de 21 dias está na descrição. Lê com calma, vê se a proposta conversa com o que o seu coração está pedindo agora. E independente de você decidir dar esse próximo passo comigo ou não, eu quero que você leve uma coisa daqui. Você não é um fracasso ambulante, você não é um erro da vida, você não é um caso perdido. Você é um navio que ficou tempo demais repetindo a mesma rota. E o simples fato de você ter ficado até aqui, ouvindo, refletindo, sentindo, já é um sinal de que o seu navegador está começando a questionar o mapa antigo. A pergunta que fica é: você vai deixar esse insight passar como mais um vídeo que você assistiu ou vai transformar isso no início de uma nova rota? A escolha é sua e eu estarei aqui em cada vídeo para caminhar com você nessa mudança. Se esse conteúdo fez sentido, se inscreve no canal, ativa as notificações e principalmente ouve esse vídeo de novo quando precisar lembrar que você não está condenado a viver em círculos. Um forte abraço, cuida bem de você hoje e a gente se encontra no próximo capítulo dessa jornada.